Boa noite, pessoal. Boa noite. Peço desculpas aí pelo atraso. Tive um problema aqui com a minha internet. Essa live é Ler é uma janela para a vida. Então sejam muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui hoje pra gente conversar sobre esse assunto que é importantíssimo e fundamental para a educação de qualquer criança, em qualquer idade, em qualquer tempo. O assunto que a gente vai conversar agora, ele serve demais, tá? Então me acompanhem aqui para que a gente pense sobre esse tema que é fundamental e é tão deixado de lado na atualidade, né? A maioria dos pais se dão por satisfeitos, por felizes, se os filhos gostam de ler aí o Diário de um Banana ou qualquer outro tipo de literatura tão superficial, ruim, para os seus filhos. Eles ficam felizes porque, bom, pelo menos está lendo, né? Dizem. Mas será que isso é bom o suficiente? Será por que a gente deve incentivar tanto a leitura para os nossos filhos? Por que nós devemos ensiná-los a ler e ler boas coisas? Isso faz diferença na vida deles? Você já pararam para pensar nisso? Então hoje a gente vai parar para pensar sobre isso nos próximos minutos, tá bom? Então eu queria começar com uma citação de ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo C.S. Lewis. E em um experimento na crítica literária ele diz o seguinte: o homem que se contenta em ser apenas ele mesmo e, portanto, ser menos, vive numa prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim. Verei por meio dos olhos de outros. Então esse é um convite para que você ensine seus filhos a querer ver por meio dos olhos de outros, entender a importância disso e ajudá-los nesse processo. Porque nós, como pais, temos esse papel, falamos sobre isso na semana passada, né? Nós temos esse papel fundamental de ensinar os nossos filhos, de sermos os primeiros e melhores professores deles, inclusive na área da leitura, da literatura. Independente, né? Eles podem ir à escola e ainda assim ter essa referência em vocês, certo? Na semana passada, a gente também pontuou a importância do treino em leitura e a importância da leitura em si. Queria recapitular aqui com vocês, tá? Crescimento no vocabulário. Então, quando uma criança ouve leitura em voz alta com frequência e ela lê livros, ela tem um aumento no vocabulário dela. Ela melhora a sua dicção. Ela tem um aumento no seu tempo de concentração. Então essa é uma reclamação, né? Hoje em dia todo mundo é diagnosticado aí com TDAH e vários outros distúrbios, vários outros problemas. Por quê? Porque às vezes não tem esse treinamento, essa oportunidade de ficar concentrado, de treinar a concentração e fazer com que essa concentração vá crescendo ao longo do tempo. Ela vai aumentando cada vez mais, tá? Então a leitura ela ajuda nisso. A exposição a um repertório de palavras diferentes do cotidiano, também falamos sobre isso, né? Quando a gente tá ouvindo ou lendo livros, a gente tem contato com outras palavras que no geral a gente não ouve ou não fala. A gente também vê uma sintaxe mais elaborada, a gente vê mais, a gente expande o imaginário da criança, né? E a gente tem mais armazenamento de palavras e experiências distintas, que é aquilo que o C.S. Lewis estava falando. Então, quando a gente ouve a leitura em voz alta ou lê, e o foco de hoje é a leitura em si, né? A criança ler os próprios livros, então a gente está proporcionando que ela crie um repertório maior de situações, de vivências, de expectativas, ideias, de sonhos, enfim, um repertório, uma bagagem para que ela armazene ali várias ideias, tá? Então, apesar de ser um objetivo importantíssimo, né, desenvolver as habilidades na linguagem, o nosso objetivo como pais não deve ser, gravem bem, não deve ser que o nosso filho seja um bom leitor. Qual é o seu objetivo para o seu filho em 2025? Que 2024 já era, né, gente? 2024 foi e passou. Qual é o seu objetivo
na leitura do seu filho em 2025? Quem quer responder aqui no chat? Qual é o seu objetivo? Você que chegou aqui nessa live aí, tá entrando, digita aqui pra mim qual é o objetivo que você tem para o seu filho em leitura no ano de 2025. Qual é o objetivo de vocês? Muita gente pode dizer o seguinte: o meu objetivo é que o meu filho seja um bom leitor. Vocês acham que esse é um bom objetivo? Digam pra mim. Vocês acham que isso é um bom objetivo? Que meu filho seja um bom leitor? Esse é o objetivo? Bruna, não. Esse é um objetivo a ser almejado para 2025. Que o meu filho seja um bom leitor. Será? O nosso objetivo maior não deve ser que os nossos filhos sejam bons leitores. Sabe qual deve ser o nosso maior objetivo em leitura para os nossos filhos em 2025? Aí a Letícia falou, ó, meu objetivo é que minha família aprenda a ler. Bom. Liliane, que saiba interpretar. Boa também. Bons objetivos. Que mais? Mais alguém quer contribuir? Não sejam tímidos. Que eles leiam com prazer. Bingo! Coriditosa. Coriditosa, é isso? Bingo, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Todos nós que estamos aqui hoje precisamos colocar isso na nossa cabeça. O nosso objetivo para a linguagem, para a leitura dos nossos filhos em 2025 é que eles gostem de ler. Esse é o nosso objetivo. Que as nossas crianças gostem de ler. Esse é um alvo. Esse é aonde a gente quer chegar, tá? Então, para que os nossos filhos gostem de ler, a gente vai precisar ensiná-los, certo? Talvez ensinar a ler, é o caso de alguns aqui, né? Que falaram que gostaria de ensinar a sua família a ler. Isso é um alvo, um objetivo ótimo, é legal, é muito bom. A gente vai precisar ensiná-los, talvez. Às vezes a gente vai mandar as crianças para a escola e vai complementar esse ensino de leitura do que é ler em casa. E muito bom, isso vai ajudá-los a ler. Porém, não é só o aprender a ler, tá? A gente precisa colocar mais alguns ingredientes para que o nosso alvo seja alcançado, gostar de ler. A primeira coisa que a gente precisa acrescentar para que os nossos filhos gostem de ler, para além de eles aprenderem a ler, né? É óbvio. A gente vai precisar de motivação, tá? Motivá-los a gostar de ler. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente motiva alguém a gostar de ler? Então, como pais, a gente vai precisar inicialmente ser esse motor, né? No livro da Catherine Lecuyer, Educar na Curiosidade, ela fala um pouco, ela fala bastante, né? Na verdade, o livro todo ela fala sobre isso, mas de vários ângulos, sobre como a gente deve entender que a criança tem um motor dentro dela mesma. E esse motor é a curiosidade. A tradução é curiosidade, mas no espanhol é assombro, que é esse maravilhamento. A gente fala muito sobre isso no Classical Conversations, né? O maravilhamento, desde que as crianças se maravilhem e tal. Por quê? Porque isso é algo natural para a criança. Ela tem essa curiosidade, esse maravilhamento, esse assombro. E o que a gente faz na educação moderna? A gente vai acabando com isso, a gente vai matando isso pouco a pouco, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Obviamente, respeitar e entender esse motor interno da criança, esse assombro, esse maravilhamento, mas despertar isso, tá? Ajudar que isso aconteça. Como, né? Então, primeiro, a gente pode ajudar as nossas crianças através da nossa própria vida como leitores. Então, para que a gente desperte o gosto pela leitura, as crianças precisam ver que a gente gosta de ler. Aqui na nossa casa, eu e o Pedro gostamos muito de doce, muito. Chocolate, biscoito, bolo, brigadeiro, todo tipo de doçura, sobremesa, tudo. Então, eu nunca precisei ensinar para os meus filhos o prazer de comer chocolate. Isso foi natural para eles, porque
Nós dois gostamos, na nossa casa geralmente tem doce, a gente come com alegria, faz caras e bocas, nossa, que delícia, que não sei o que. Comentamos sobre os doces que a gente come. Quando a gente vai presentear ou dar alguma coisa pra alguém, muitas vezes a gente dá doce, dá bolo, brownie, compra um chocolate numa loja e presenteia. Amamos receber esse tipo de presente, de doçura. Então, assim, como que você quer que o seu filho goste de ler em 2025, nosso alvo e nosso objetivo, se você não gosta de ler? E agora, né? Ficamos aí numa sinuca de bico. Então comece por você, igual aquele hino do Vencedores para Cristo, a começar em mim. Comece por você. Se você não tem esse hábito, esse gosto por ler, vá lendo. Gente, inicialmente, vale qualquer coisa. Comece com coisas que você gosta. Eu fazia faculdade de letras português quando comecei a descobrir o prazer pela leitura, lendo o quê? Crepúsculo. Juro, eu era jovem, eu tinha 18 anos, 18, 19, o Pedro morava na Alemanha, eu tava sozinha na faculdade lá e lia todos os livros que tinha que ler, era Centenário do Machado de Assis, então eu li coisas excelentes em literatura. Mas o que eu gostava mesmo de ler e lia vorazmente era Crepúsculo. E beleza, né? Então se você passa lá pela livraria e vê aqueles romances lá do Nicholas Sparks e pensa, poxa, parece tão interessante, começa assim. E depois você vai alternando com outros tipos de literatura. Mas tô desvirtuando aqui o tópico, tá? Então, primeiro nós precisamos ser esses leitores, tá? A nossa vida precisa demonstrar, precisa exemplificar. Nós temos pequenos observadores, seguidores 24 horas que precisam ver que a gente lê e gosta de ler. Em segundo lugar, as nossas crianças precisam do nosso patrocínio, tá? A criança não tem dinheiro, criança não vai em livraria, criança não conhece Amazon nem Prime Day. Se você não comprar, se você não levar essas crianças na biblioteca, se você não levar essas crianças na livraria, se você não oferecer esses livros de presente, de Natal, de aniversário, Dia das Crianças, essa criança não vai ter livros para ler. Então, uma forma de a gente incentivar o gosto pela leitura é trazendo esses livros para perto da criança e tornando eles especiais. Eu vi uma tradição familiar que eu amei e falei pro Pedro, poxa, amor, a gente podia fazer isso aqui em casa. A Marina Moraes, ela é uma nutricionista, ela é mãe de 3 meninos, se eu não me engano, são todos meninos. E ela, excelente o perfil dela, é underline Marina Moraes, underline, se eu não me engano, tá? E ela tem uma tradição de, num sábado, acho que é um sábado por mês, fazer um bolo, um doce e abrir livros novos, tá? Comprar livros novos e abrir esses livros, tirar do plástico, fazer as leituras ali com as crianças desses livros. Uma tradição linda, que traz um momento especial para a criança, porque não adianta você comprar e jogar lá na criança, não é isso. Mas é algo que faz parte da família, que tem um vínculo afetivo. Nós fazíamos isso, aquele cheiro, aquele cheirinho de livro novo, né? Quem não gosta? Então a gente vai, né, transmitindo para as crianças esse gosto, esse amor pela literatura e mostrando como isso pode ser prazeroso. Outra forma de motivar as crianças é a diminuição das telas. Quando, em que mundo que uma criança vai escolher a leitura se ela pode tranquilamente pegar o tablet, pegar o videogame, pegar a televisão, ligar e assistir? Ninguém vai fazer isso. Os adultos que têm a mente bem formada já sabem o que é melhor, muitas vezes têm dificuldade de desligar um pouco as telas para ler mais. Imagina uma criança que não tem essa força de vontade ainda, tá? Essa força da vontade, né? Essa vontade fortalecida. Então é muito
é importante a gente limitar mesmo, tá? Abertamente. Não, televisão não, telas não. Coloca lá um limite de tempo no dia ou na semana, melhor ainda se for na semana, melhor ainda se for algo que a família vai fazer junto. Nós vemos um filme por semana em família. Isso muda tudo na tela, tudo. Porque você tá ali, você tá interagindo, isso é uma coisa da família, enfim, tá? Só uma ideia aí pra mostrar pra vocês que a tela, ela precisa ser algo que vocês vão fazer juntos. E não que você vai dar pra criança para que você vai fazer outra coisa, tá? Nunca que a criança vai escolher ler se ela tem acesso a tudo isso, né? É muito mais fácil ligar ali um dispositivo eletrônico. E por fim, a quarta motivação que você pode usar aí, fazer na sua casa para motivar a sua criança a gostar de ler de verdade, é a leitura em voz alta no lar, tá? Não tem, é imbatível, nem todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Todo mundo se aproxima. Vocês já repararam? É que agora, hoje em dia já não tem mais tanto, mas tem, por exemplo, com relação à música, né? Às vezes tá tocando numa praça, todo mundo para olhar aquela música. E o mesmo acontece com uma boa história. Se vocês estiverem numa festa e uma pessoa começa a contar uma história de uma forma muito cativante, todo mundo começa a prestar atenção. Por quê? Porque todo mundo gosta de uma boa história. E experimenta oferecer, contar essa boa história, depois de assar uma forma de cookies, de brownie, de bolo, colocar na mesa. Todo mundo vem ali e vai querer ouvir a história também. Ou naquela hora que a criança tá querendo dormir ali, você vai e conta uma história, aquilo vai deixando o ambiente mais calmo, mais relaxado. Todo mundo gosta. Então a leitura em voz alta, já falamos muito sobre ela, é fundamental para que a criança goste de ler. Começa gostando de ouvir. É que nem falar, né? Ninguém nasce falando e conversando, expressando suas ideias. Todo mundo nasce ouvindo, né? Quem tem, obviamente, capacidade de ouvir. As pessoas primeiro ouvem as palavras, ouvem as conversas por um ano, às vezes, né? Que a criança vai começar a falar suas primeiras palavrinhas ali bem devagar. E aí, então, ela vai falando mais palavras. Mas primeiro o que? Ela ouviu. Então, ela participa dessa leitura nesse formato, né? Não digo tão passivo, mas nesse formato como ouvinte. E só pra dar essa dica, a leitura em voz alta até 13 anos é fundamental, tá? É importantíssima. Ela é, assim, algo de grande valor para as crianças, porque as crianças até os 13 anos, o nível de compreensão delas é maior ouvindo do que ela consegue expressar, tá? Então, ela tá ali, ela tá ouvindo, ela tá absorvendo, tá aprendendo muito, tá bom? Segunda coisa que segunda ação que a gente pode ter para que os nossos filhos gostem de ler. A primeira ação é a motivação, e eu dei 4 dicas de como motivar. Agora a segunda ação é compreender o que lê, tá? E aí, para compreender o que lê, a gente precisa primeiro passar ou superar o fato de que muitas crianças não sabem ler, né? Então, primeiro, a decodificação pode ser um entrave. A criança não consegue transformar em palavras, em sons, aquilo que ela tá vendo grafado, tá? Então, essa decodificação, ela precisa ser feita de uma maneira ágil para que a criança consiga ler com tranquilidade. Porque se ela precisar ler fazendo um grande esforço, quanto maior o esforço que ela fizer para conseguir ler, menor vai ser o gosto pela leitura, tá? Por quê? Porque aquilo é um grande trabalho para ela. Então ela vai ficando desanimada e vai deixando de gostar de ler, tá? Então é muito importante a criança saber decodificar bem. O método fônico é o principal, né? Para poder auxiliar as crianças nisso. O segundo ponto, que é para, enfim, compreender o que lê, as crianças precisam representar na memória a visão geral do que lê. Então, ela precisa imaginar aquilo que ela está lendo
aquilo que está sendo dito por meio do modelo que ela cria na sua mente, tá? Então veja a importância de ter um repertório de palavras e de ideias para que na hora da leitura ela consiga representar a visão geral do que ela está lendo. Segundo lugar, ela precisa ter algum conhecimento de mundo, tá? A compreensão daquilo que a gente lê, ela está diretamente ligada àquilo que a gente sabe sobre o tema, mais ou menos, tá? Imaginem vocês, o meu marido trabalha com patentes de invenção. Então, ele é engenheiro e ele analisa patentes. Aqueles textos, para mim, são grego. Por mais que estejam, os que estão, né? A maioria tá em inglês, mas os que estão no meu idioma, eu posso ler aquilo e eu não vou compreender o que eu estou lendo. Porque são textos técnicos, que não é porque eu não conheço bem aquelas palavras, veja, é porque eu não conheço bem aquele contexto, aquelas ideias, eu não sei como que funciona a mecânica de alguma coisa, porque eu nunca ouvi falar sobre aquilo. Talvez se meu marido tivesse lido em voz alta para mim sobre patentes de invenção, desde que ele começou a trabalhar com isso, talvez eu já tivesse alguma ideia quando eu fosse ler alguma patente, mas se eu olhar hoje, eu não sei. Então, vejam como é importante esse trabalho da leitura em voz alta e sobre como a gente banquetear as nossas crianças com boas ideias. E isso é em tudo, gente. É boa música, é boa arte, assim, boas obras de arte que você vai oferecer para os seus filhos, para eles verem, para eles pensarem. Bons livros de historinhas infantis, mesmo que sejam livros ilustrados, mas que tragam boas ideias. A leitura da Bíblia é fundamental. Então tem várias coisas que a gente vai oferecendo. A Charlotte Mason chama isso de banquete de ideias. A gente vai oferecendo isso para a criança e na hora que ela vai ler um livro, ela já tem um conhecimento prévio sobre as coisas, sobre aquilo ali. Por exemplo, textos clássicos, eles vão partir muitas vezes de mitos. Então, uma criança que conhece mais sobre mitologia grega e outras, ela vai conseguir identificar em certos textos alguns símbolos que vão fazer muito mais sentido do que se ela não conhecer mitologia grega. Vão ajudar ela, certo? Ou vão fazer com que ela saiba do que se trata ali. A gente estava conversando na segunda-feira, eu acho que era sobre o Minotauro. E aí era uma frase sobre o Minotauro e era pra fazer uma frase com uma oração subordinada, se eu não me engano. Era pra criar uma frase com uma oração subordinada e a oração inicial dada pela professora, pela tutora, era sobre o Minotauro. A minha filha já leu a história do Minotauro, essa de 10 anos, algumas vezes e ela gosta muito de mitologia grega. Quando ela foi fazer a frase, ela já encaixou ali que quem derrotou o Minotauro foi Perseu e tal. Porque ela já conhecia. Claro, esse era um exercício lá na frente. Lá quando a criança tem que escrever. Olha só. Então, todo esse trabalho que a gente está falando aqui, de compreensão, de leitura em voz alta, de aprender a ler, de compreender o que se lê, ele vai desembocar lá na frente em produção textual, por exemplo. E muito mais ainda na formação do caráter desse ser humano, tá? A gente vai chegar lá nesse ponto. Então é importante ter esse banquete de ideias previamente. Depois a gente precisa ter fluência em leitura. Não é possível compreender um texto se eu ler assim. Se eu ler cada palavra muito devagar, voltando várias vezes no texto, eu não tô lendo de forma fluida. Eu tô lendo parando, não tenho prosódio, não tenho velocidade, eu não leio com precisão. Tudo isso vai trazendo um empobrecimento para minha leitura e no final eu não sei o que eu li. Eu não compreendo o que eu li. Porque tudo isso, esses entraves, a velocidade, a prosódia, a precisão, me frearam a minha compreensão. Então, eu não consigo avançar, tá? Então, é importante a gente focar também nisso, em compreensão
para que as crianças gostem de ler, tá? Então, quando a gente fala em ensinar a gostar de ler, a gente pode pensar que essa tarefa não é para nós, ou que os nossos filhos nunca chegarão a esse ponto, então a gente deve abandonar completamente isso. Olha, muito difícil, meu filho não gosta de ler, aprendeu a ler, mas não quer, não gosta, então o que eu vou fazer? Eu vou parar de oferecer, porque eu não vou ficar forçando uma coisa, uma hora ele vai gostar. Errado, não vai acontecer, não existe mágica. E assim, gente, nós não deixamos de fazer coisas na nossa vida porque elas são difíceis de fazer. A gente vai achar uma saída, claro, vai adequar, vai adaptar, vai ter ideias, vai ter, né, soluções, e tem várias aqui para a criança gostar de ler, mas a gente não vai deixar de fazer isso só pelo nível de dificuldade, tá? Então, o melhor caminho que a gente pode seguir quando a gente encontra uma dificuldade é a gente ser franco com a criança. A gente tá vendo que a nossa criança tem dificuldade em leitura, que a nossa criança não gosta de ler. Então, o que a gente vai fazer? Incentivar. Eu dei aqui pelo menos 7 ideias de como que vocês podem incentivar as crianças a gostarem de ler. E nós vamos perseverar nisso. Hoje mesmo, eu tenho uma filha que ela não é tanto da leitura. Ela não gosta tanto de ler, tem mais dificuldade. E hoje ela terminou de ler um livro. Que eu falei pra ela, ó, você só vai entrar pro 2º ano, no ano que vem, depois que você ler toda essa coleção. Não vai entrar no 2º ano sem ler essa coleção completa, que é uma coleção para as crianças do 1º ano. Então, nós vamos estabelecer o seguinte, eu falei pra ela. Cada capítulo do livro dá, em média, 10 minutos de leitura. Então, todo dia, você vai ter que ler um capítulo desse livro, tá? Combinado? Ah, tá, mãe, ó, o livro tal eu já li e o outro tal eu já li também. Ah, muito bem. Então, a coleção, sei lá, de 13 livros já são só 11. Ótimo. Daí, hoje, chamamos todo mundo pro almoço, todo mundo sentou e nada dela, e nada dela. Daqui a pouco ela entra com o livro, lendo. Aí, ela apoia o livro na mesa, é a última página. Daí, eu fiz sinal pra todo mundo. Quando ela terminar, a gente vai bater palma. Daí, ela terminou, daí todo mundo... uma maior festa, demos beijos, demos abraços, pronto, a gente vai incentivando, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance daquelas motivações lá que eu falei pra vocês. Por fim, a gente vai dando esse reforço positivo. Então a gente pode ser franco, como eu fui com ela. Eu sei que é uma dificuldade pra você, eu sei que você não gosta, eu sei que você preferia estar brincando de outra coisa, mas tem que ler. Então, palmas pelo seu esforço, um aplauso, um elogio, isso é muito bom, isso incentiva, mas a gente está sendo franco, ninguém vai agir como, ah, não, né, você tem dificuldade, então deixa, vamos focar na matemática, né, vamos focar na matemática, deixa a leitura pra lá. Não, gente, a gente precisa ser honesto e dizer, com dificuldade, é com dificuldade que a gente vai, e pronto, tá? Então, gostar de ler traz prazeres e emoções que não são possíveis de nenhuma outra maneira. Como que eu vou privar o meu filho desse tipo de coisa? Ai, desculpa. Tô sentindo que a minha garganta tá ficando ruinzinha de novo. Tive uma gripe recente. Ai, bom, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu não posso privar os meus filhos, ou não deveríamos desejar privar os nossos filhos dessas emoções que são possíveis só através da leitura, da literatura. Então, tem coisas que a gente só vai viver, voltamos à fala do C.S. Lewis do início, né? Meus próprios olhos não são suficientes para mim, verei por meio dos olhos de outros. E nós vamos privar os nossos filhos de ver por meio desses outros olhos, de viver essas emoções, essas experiências. Como que eles vão gostar de ler? Se a gente não vai ensiná-los como isso é bom, como isso traz tantas alegrias e emoções, né? Então, por isso que o título dessa live é Ler é uma janela para a vida. Porque a quantidade de mundo e de vida que se abre para a criança é a mesma de abrir uma janela na vida mesmo.
Eu posso falar muito de janela, tá? Na minha casa tem 19 janelas, eu contei. Janela, entre janela e porta-janela, 19. Então, eu moro de frente para uma quadra poliesportiva, beach tênis e quadra de tênis. E eu moro precisamente no ponto do condomínio em que todo mundo que precisa sair do condomínio faz a volta para retornar. Então eu posso dizer com propriedade que eu sei o que acontece quando a gente abre a janela da nossa casa. A gente vê tudo, vê de tudo. Tem mãe, tem pai, tem casal, tem cachorro, tem amiga contando segredo, tem pessoa trabalhando em várias coisas de obra aqui. Várias coisas estão acontecendo. Quando a gente abre a janela, a gente vê coisas que estão para além do que a gente vive dentro de nós. Então, cada criança, imaginem isso, cada criança está vivendo a sua própria vida. Nós, adultos, também estamos vivendo a nossa própria vida. Quando a gente abre essa janela aqui da entrada, eu consigo ver a vida de outras pessoas. Agora, imaginem se fosse possível que eu, ao olhar para essas pessoas que passam aqui, eu conseguisse entrar na mente delas. Então, eu ia saber exatamente o que uma mulher fitness, sem filhos, pensa. O que ela sente? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas alegrias? Eu não sei, porque eu não sou fitness. Eu tenho 5 filhos. E, sei lá, pense em outras coisas que elas... Vamos supor que ela tenha uma carreira de anos consolidada, seja uma juíza. Eu não sei nada de lei, eu não tenho carreira, então eu poderia viver aquela vida dela por algum tempo. E é assim que acontece com os livros. Quando a gente oferece uma leitura para o nosso filho, a gente está oferecendo que ele tenha uma janela para a vida, que ele pense com aquela mente, que ele sinta como aquela pessoa sente. E isso é incrível, isso traz um repertório enorme de ideias para os nossos filhos, de ideias que eles vão aplicar depois na vida deles. A gente vai falar isso daqui a pouquinho já, tá? Então, ler em voz alta e os nossos filhos é algo precioso. No caso, ler em voz alta é algo precioso, porque nos faz compartilhar emoções, tá? Com os nossos filhos. A gente já falou sobre isso na primeira live. Então, quando a gente tá lendo em voz alta, a gente tá compartilhando daquela mesma emoção, daquela sensação. Claro, cada um vai sentir diferente, mas a gente tá todo mundo ali. Triste junto, se alegra junto, vê as coisas precisamente como o autor descreveu, tá? Ouve pelo menos precisamente como ele descreveu. E também a leitura em voz alta proporciona oportunidades de experimentar diversas emoções que não seriam vivenciadas se não fosse por ela, como eu já falei pra vocês. Mas quando a gente ensina os nossos filhos a ler, a gente tem as mesmas vantagens. A gente tem vantagens muito semelhantes também à da leitura em voz alta, só que associadas a tudo aquilo que elas podem experimentar por si mesma, por elas mesmas. Então a gente, quando oferece uma boa leitura, dá na mão do nosso filho, lê esse livro, você vai gostar, vai ser bom, vai ser legal. E essa criança abre esse livro, a gente deu a ela, vamos supor que você ensinou seu filho a ler, você fez treino de leitura com ele por um tempão. E aí então você oferece, olha só, você está oferecendo mais do que só um livro, você está oferecendo uma experiência. Não se fala tanto em experiência atualmente. Você está oferecendo uma experiência única para essa criança, certo? Que ela abra essa janela e veja coisas muito diferentes daquilo que ela vive, talvez, tá? Tenha boas ideias. Por isso, a formação literária da criança começa com o desenvolvimento da imaginação, lendo em voz alta, incentivando a leitura individual. Então, a gente pensa que a literatura é só quando a criança estiver lá na escola, na 4ª série, e aí o professor vai perguntar o que o autor quis dizer, quais são os personagens da história, qual é o personagem principal. E isso é literatura. Não! O pote vazio é literatura também. E isso tá formando o imaginário do seu filho. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Mowgli. Tantas histórias maravilhosas que vão formando o imaginário dos nossos filhos, tá?
Somente através dessa janela, que é a leitura, é que a criança consegue acessar esse mundo simbólico. Porque a literatura é o campo, anota aí, a literatura é o campo onde a imaginação se desenvolve. Então, devido ao valor simbólico e sintético da literatura, a literatura ela sintetiza, ou seja, ela junta as coisas todas e ela é simbólica, tá? Ela não é como ela não é, ainda que ela seja descritiva, como por exemplo a Laura Ingalls, quando ela descreve lá na Casa na Floresta, ela descreve ali como era a casa, como era a neve, como era o xarope de bordo que eles faziam, o doce, não sei o que tal. Por mais que seja bem descritivo, ainda assim, ela tem um valor simbólico. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que ela traz para a criança toda uma totalidade. Então, quando a gente fala em alfabetização pelo método fônico, a gente sempre fala em ir das partes para o todo, certo? Perfeito, é assim mesmo que deve ser. Quando a gente fala em literatura, a gente vai do todo para as partes. Por que acontece isso? Porque a gente começa com um maciço. Vamos pensar na... Deixa eu pensar na Cinderela. A Cinderela. Pode ser a Cinderela, tá? Vamos pensar na Cinderela. Então, a Cinderela, o pai dela é bom, é rei. Ela é... Não é, né? Não é rei. O pai dela é bom. Ela é bonita. Ela é virtuosa. Ela é... Enfim, tudo de bom tá ali contido. É um bloco, tá? Um bloco de coisas boas. Do outro lado, a gente tem quem? A madrasta, que é má, é feia, não tem virtude, as duas irmãs são horrorosas, só fazem coisas más, o gato se chama Lúcifer, tudo de ruim tá do outro lado, tá ali. Então, imaginem que quando a gente apresenta isso para a criança, a gente está oferecendo dois blocos maciços, o grosso, né, vamos dizer assim, um símbolo, o símbolo do bem e o símbolo do mal. Inicialmente é isso que a criança consegue assimilar, tá? Com o passar do tempo, ela vai como que desmembrando, como que entendendo aquilo ali. Ah, tá, então, peraí, então pode ser que tenha uma pessoa que é virtuosa, mas não é bonita. Pode ter uma madrasta que é boa. Pode ter... E assim ela vai entendendo aquilo ali com o passar do tempo. Isso vai demorar até que a criança saia desse processo e ela entenda todos os símbolos que desvendam, vamos dizer assim, né? Todos os símbolos que estão ali. Para ela conseguir fazer isso, né? Para ela ir refinando o mundo e entendendo esses símbolos, o mundo da imaginação é essencial. O método da imaginação é essencial. Então, a leitura como uma oportunidade de a criança abrir essa janela da imaginação, se abrir para o mundo, é importantíssimo para a formação literária dela, porque nele, na literatura, nesse mundo simbólico, está tudo misturado e unificado. Então, se a criança não passa por essa fase da imaginação, que ela é formada por vários blocos, a capacidade dela de entender conceitos mais abstratos depois, né, e conceitos científicos, etc., vai ficando comprometida. Inicialmente, a criança vê um grande bloco de ideias, né? E depois ela vai sendo preparada, então, para desmembrar essas ideias e entender o mundo ao redor. O que acontece hoje? O oposto. Se riscou da vida da criança o blocão e já querem passar para a criança todas as nuances de uma pessoa. Então aparece lá o filme da Malévola. E a Malévola, olha, ela teve uma infância difícil.
ela foi rejeitada muitas vezes. Ela queria ser, no coração ela queria, mas ela não conseguiu por algum motivo. Então, são várias coisas tão difíceis para a criança entender que no final o resumo que ela faz é: a Malévola é boa, eu quero ser a Malévola. É isso que a gente quer transmitir para as crianças? Ela conseguiu de fato entender? Não, ela não conseguiu. Ela fez uma associação, ela vai fazer uma associação que é errada, que é ruim, que vai comprometer todo o senso moral futuro dela, que é o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas estão deseducando as crianças e elas, com isso, estão comprometendo toda a imaginação moral das crianças, negando os contos de fada, sua importância, negando a boa literatura. Estão fechando essa janela. Vamos pular direto para a parte que a criança já entende que uma separação pode acontecer, sei lá, em XYZ da situação da família, que era um caso abusivo do não sei. Não dá para pular, entendeu? Não dá para pular. É importante para a criança aprender as coisas primeiro por essa forma simbólica, tá? Então vamos lá. Os contos de fada desempenham um papel fundamental porque eles estão oferecendo para as crianças ferramentas para que elas aprendam a lidar, por exemplo, com as adversidades da vida. Então, quando você oferece uma boa literatura para o seu filho, você está ajudando ele, dando ferramentas para que ele possa lidar, às vezes, com problemas que ele está tendo no colégio, que às vezes você nem sabe, ou com outro amigo, você não sabe também. Mas na literatura, ele, dessa forma simbólica, ele entendeu, por exemplo, que pode vencer alguma adversidade através da inteligência, de alguma ação ali perspicaz. Por exemplo, eu leio muito o livro do João Esperto, Leva o Presente Certo. E nessa história, o João, que é o personagem principal, ele foi convidado para um aniversário da princesa e ele é muito pobre, então ele não sabe que presente que ele vai levar para a princesa. Aí ele pensa um pouco, a mãe dele fala: filho, você não vai, porque a gente não tem um presente adequado à altura da princesa para dar, então você não vai. E ele fala: não, mãe, eu vou pensar numa coisa. E ele pensa e prepara um bolo lindo de aniversário para a princesa. Troca lá as coisas e compra e faz o bolo, enfim. Ele tá com o bolo no caminho do castelo, quando vão acontecendo várias coisas e esse bolo vai se desfazendo. Um urso come, a gaivota vem, ele cai, ele acende a vela do bolo porque tá escuro. Várias coisas vão acontecendo. Quando chega lá no final da história, vai contar, vai dar spoiler. Vou para vocês comprarem o livro do João, isso para vocês lerem para as crianças. Quando chega no final, o morango, que era a última coisa que ele tinha, o guarda come, que ele fala que a princesa é alérgica a morango. E aí o João chega na frente da princesa e fala: olha, princesa, eu queria trazer um presente para você, mas assim, aconteceu isso e aquilo, então eu não consegui trazer. E a princesa fica encantada, abraça ele, dá o primeiro pedaço de bolo para ele. Por quê? Porque ele trouxe o que ela mais queria, uma história. Então, parece é uma história ilustrada, infantil, você conta para o seu filho, mas olha o que tem por trás dessa história, né? O que isso tá ajudando a criança a compreender, né? Que existem coisas que são muito valiosas, uma história tem muito valor, eu posso me esforçar com aquilo que eu tenho, coisas adversas podem acontecer comigo e eu posso ir vencendo cada uma delas, eu posso falar sobre as coisas da minha vida, várias coisas, várias conversas podem surgir a partir daí. Do quê? De uma história que a gente conta para a criança. E isso abre a imaginação dela. E outras coisas podem surgir na mente dela. A gente, criança, tem ideias excelentes. A gente vai plantando ali, vai jogando as sementinhas e vai vendo as coisas florescerem de uma forma belíssima, tá? Então, encaminhando para o final, que eu já de novo me passei completamente no meu horário. A educação para a virtude, que envolve o cultivo do bem, do belo e do verdadeiro, começa com o quê? Com o desenvolvimento literário. A gente precisa primeiro desenvolver
esse gosto pela leitura, apresentando boa literatura para que os nossos filhos consigam se desenvolver no cultivo do bem, do belo e do verdadeiro. Isso também serve quando a gente tem interesse de ensinar os nossos filhos sobre Deus, por exemplo. Outro dia a gente falou sobre a importância de educar os nossos filhos para o quê? Para que eles amem a Deus e sirvam melhor na sociedade. Pois bem, a literatura é uma excelente ferramenta para auxiliar a gente nesse ensino. Outro dia eu tive com o meu filho, conversando com ele, corrigindo que ele me desobedeceu, foi pra quadra, eu falei que era pra entrar, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem. Eu falei pra ele, você lembra da história da ovelhinha? Que ele adora a história da ovelhinha, é para o meu bem. Eu citei até hoje nos stories. Você lembra da história da ovelhinha que o pastor fez uma cerca para ela não ultrapassar, porque era o melhor para ela ficar dentro da cerca? Ele começou a chorar, porque ele entendeu. Aquela história ajudou ele a entender esse conceito. E é um conceito sobre Deus, né? Então a gente tá falando, eu tava falando com ele sobre a obediência, né? Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, porque isso é agradável a Deus. E quando a gente tá ensinando sobre Deus, a gente também pode usar, obviamente, a Bíblia em primeiro lugar, mas a gente também pode usar boa literatura para nos ajudar as crianças a ver aquela coisa tomando forma, tomando um outro formato. Samuca e seu pastor é um livro excelente sobre o Salmo 23. Eu sempre me emociono quando eu leio, ele é no estilo de devocional, e é emocionante porque a gente vai se vendo ali naquela ovelhinha. Então, isso ajuda a gente, veja, mesmo adultos, é óbvio, o objetivo é você ler para o seu filho, mas isso nos ajuda, por quê? Porque a literatura é essa ferramenta com a qual a gente pode acessar elementos simbólicos que vão ajudar as nossas crianças na formação do seu caráter, tá? Então, por fim, a formação literária da criança não é apenas uma preparação para o aprendizado escolar. A gente não vai ensinar literatura ou ler em voz alta ou ensinar a ler para que a criança vá super bem na escola, para que ela, né, se desenvolva e saiba responder ali as perguntinhas de quem é o autor, quem é o personagem. Mas a formação literária é uma educação para a vida, ensinando a criança a discernir. A gente aprende muito sobre isso, né? O bem e o mal, a discernir, a valorizar o que é bom, belo e verdadeiro e a agir com virtude. Esse é o nosso objetivo. Aqui está o resumo do nosso objetivo. Formar a criança, oferecer uma boa formação literária para que ela possa agir com virtude, para que ela possa apreciar o bom, o belo e o verdadeiro, para que ela possa amar a Deus. Então, gostar de ler é importantíssimo, né? Vocês viram hoje. E ler é uma janela para a vida toda que existe lá fora e que a criança pode explorar, tá bom, gente? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Um beijo grande, obrigado quem me acompanhou até aqui e a gente se vê. Tchau, tchau.